Muito bom dia, você internauta, produtor rural que nos acompanha aqui ao vivo no site Notícias Agrícolas. Estamos de volta com os nossos boletins e o destaque neste momento é para o setor sucroenergético. Vamos falar um pouco mais sobre as movimentações tanto do açúcar quanto também do etanol, né? E principalmente focando em relação às decisões das usinas, né? Porque o cenário deste momento é de bastante, né, incerteza. A gente tem a questão climática, por um lado, influenciando positivamente, né, o desenvolvimento das lavouras, mas no financeiro a gente tem muitas outras variáveis aí que importam na decisão das usinas, né? O petróleo e também a questão cambial. Então, para a gente traçar todo esse cenário, a gente conversa agora ao vivo com o Júlio Maria Borges, que é diretor da Job Economia e Planejamento. Júlio, muito bom dia, obrigado pela sua presença aqui com a gente do Notícias Agrícolas, viu? Bom dia, Jonatas. Bom dia a todos que assistem o seu programa. E vamos em frente. Com certeza, Júlio. Bom, a gente viu aí ao longo das últimas semanas, né, o açúcar lá na Bolsa de Nova York em preços bastante elevados, né, e também o etanol aqui no Brasil seguindo essa tendência. Claro, acompanhando uma safra 2021-22 que foi bastante complicada em termos climáticos, além de outras questões. E na virada do ano de 2022, algumas correções foram vistas para o açúcar, né? Queria saber como é que você vê esse cenário e me parece que as usinas do Brasil, né, de alguma forma se movimentaram em relação a essas oscilações do açúcar bruto lá na Bolsa de Nova York, né? Ô Jonatas, se a gente olhar a tendência de preço de açúcar, desde o final do ano passado, quando ele atingiu o pico, o açúcar até lá alcançou 20,80 centos por libra-peso. Agora ele está tentando chegar em 19, está difícil. Mas se a gente olhar desde o final do ano passado até agora, a gente nota claramente uma tendência de baixa no preço do açúcar. Por quê? Porque as previsões para a safra mundial, a safra atual mundial, que começou em outubro, as previsões são boas. O hemisfério norte, nós estamos falando dos Estados Unidos, Europa, a Ásia, o hemisfério norte deve produzir bastante. O clima foi muito bom, oposto daqui. Então, o clima foi muito bom. A safra brasileira, com essas chuvas que estão acontecendo, ela está ficando um pouco mais otimista do que era anteriormente. Então, veja, os fundamentos de mercado no momento, eles têm uma ligeira, não dramática, estou falando dramático não, estou falando ligeiro, uma ligeira tendência de baixa, porque a perspectiva para a produção mundial dessa safra é boa, é isso. Uhum. Ô Júlio, e essa queda de preço, né? De alguma forma fez com que as usinas reduzissem as fixações para o açúcar lá na Bolsa de Nova York? Como é que está esse cenário? Porque na safra passada a gente tinha preços extremamente valorizados e fixações atingindo níveis recordes. Olha, esse argumento que você está levantando, ele é importante, sim. Mas me parece que não é o único, sabe? As usinas estão meio cuidadosas, comedidas nas fixações por mais dois motivos. Dois. Primeiro, ela não sabe o tamanho da safra. Então, quanto é que ela vai fazer de açúcar, quanto é que vai fazer de álcool? Não sabe. Não sabe a cana que vai moer. Então, a usina, sob esse aspecto, está observando. E tem um outro aspecto também que se relaciona exclusivamente com mix. Qual produto eu vou dar preferência nessa safra? Vou dar preferência para o açúcar? Vou dar preferência para o álcool? Essa pergunta
não tem resposta econômica. Eu não sei qual produto eu vou ganhar mais, porque os dois, tanto o açúcar quanto o álcool, se você olhar as telas futuras até outubro, a telas futura de açúcar até outubro, comparar com o preço do álcool atual, que é alto, relativamente alto, os dois produtos estão pagando igual o produtor. Então, o produtor não sabe ainda o que ele vai fazer, qual o mix. Então, isso inibe as fixações. Eu acho que são esses os motivos. Perfeito, Júlio. E é importante a gente destacar também, né, que além desse momento que você falou de decisão sobre o mix ainda incerto, né, porque a remuneração entre açúcar e etanol está muito parecida, a gente precisa destacar as dúvidas relacionadas às oscilações do petróleo, por exemplo, e o câmbio, né, porque nesse ano de 2022 a gente tem eleições, né? Isso, claro, de alguma forma também pode motivar mudanças nas oscilações do dólar sobre o real. E o petróleo tem surpreendido aí, né? A gente viu preços mais altos, mas em alguns dias quedas expressivas também. Não há uma tendência ainda muito clara. Hoje, por exemplo, a OPEP tem uma reunião que deve decidir melhor sobre a produção, né, desses países exportadores. Então, muitas informações aí no radar das usinas neste momento, né? Ô, Jonatas, essa questão que você está levantando me parece que é crucial. Isso vale para todas as commodities e particularmente para o açúcar. É muita incerteza que existe pelo mundo afora. Se você olhar as bolsas de Nova York e da Europa, você vê que elas estão andando de lado já há alguns meses. O pessoal está cauteloso a nível global. E cautela significa risco de preços menores ou maiores, né? Quer dizer, todos os preços de commodities estão num teto. Você pega o trigo, está caindo. Você pega o gás natural. O gás natural foi o vilão dos preços altos de energia no último trimestre do ano passado. O gás natural já caiu 40% o preço dele em relação ao final do ano passado. Então, preço exagerado acaba não sustentando, pessoal. Outra coisa, Jonathan, a macroeconomia global é preocupante. Você tem inflação, você tem aumento de taxa de juros, você tem menor crescimento econômico, você tem um desemprego estrutural que não vai voltar mais. O emprego hoje é digital, quem está fora desse mercado está fora. Então, Jonatas, isso que você falou é um grande inibidor de decisões econômicas. Mas eu diria para você o seguinte, se você considerar, Jonatas, que os preços do açúcar hoje são preços ainda muito bons, 18,50 centos por libra-peso, com esse dólar nas alturas. Dólar caiu para 5,30, mas é alto ainda, é bastante alto. Então você combina preço de açúcar, 18,40 centos, dólar, 5,30, ainda é uma ótima remuneração para a usina. E nesse mundo de incerteza, Jonas, o que eu faria? O que eu consideraria? Eu fixaria, entendeu? Eu não ia esperar preço mais alto, não. Remuneração mais alta, não. Essa questão da eleição interna nossa, isso é uma caixa de surpresa. Acho que nem Deus sabe o que vai acontecer. Então, legal, acho que é isso aí, João. Sim. Ô, Júlio, vamos falar um pouco então em relação às expectativas para a nova temporada, né, que logo está batendo aí a porta. Oficialmente a safra 2022-23 aqui no Centro-Sul começa em abril deste ano, né? E como a gente já mencionou nessa entrevista, o ano passado, a safra passada foi de problemas climáticos, né? Tivemos seca, geadas, atingindo áreas em que nunca se tinha visto, né? Tivemos também incêndios. E as expectativas para essa nova temporada são mais positivas. Queria saber o que você tem ouvido aí dos produtores em relação a esse novo ciclo que se inicia.
Vocês falam o que eu tenho ouvido sobre produção? Isso, as expectativas. O pessoal está cauteloso ainda. Eles estão revendo as estimativas anteriores, feitas no final do ano passado, no início desse ano. Eles estão revendo isso para cima, um pouco para cima. Ninguém está exagerando, porque está todo mundo na incerteza. Mas estão aumentando para cima. Então, a quebra que antes era, vamos dizer, ia aumentar pouco em relação ao ano passado, agora esse aumento está crescendo. Mas as usinas ainda estão cautelosas. Mas eu diria para você, Jonathan, no momento hoje a cautela é otimista, sabe? É uma cautela para melhor, por causa do clima. Então, isso é que eu tenho ouvido das usinas. Outra coisa, Jonathan, quando você fala em clima horrível, o clima foi horrível, sim. Para São Paulo foi, mas para o Centro-Sul, como um todo, não foi tão horrível, não, tá? Então, você tem Goiás, você tem Minas Gerais, você tem o Mato Grosso. Isso aí já choveu bem, em alguns casos até exagerado. Então, o Centro-Sul como um todo, o regime de chuvas dessa safra agora, que vai começar, ele está 15% abaixo da média histórica. Esse número não é nenhum drama. O drama é São Paulo, que está 26%, 27% abaixo da média histórica. Então, tem que levar isso em conta também, tá? Desigualdade regional na chuva. Sim, com certeza, Júlio. Olha, muito obrigado pelas suas informações aqui com a gente mais uma vez no Notícias Agrícolas, viu? E claro, né, como você falou, esse ano de 2022 é de incertezas, é uma cautela positiva, mas tem muita coisa ainda para acontecer durante esse ano e queremos contar com a sua presença por aqui para esclarecer esse cenário aos nossos internautas, tá bom? Um prazer, Jonathan. Estou à disposição e realmente quero que tudo de bom aconteça para vocês, os seus telespectadores, ouvintes, e saúde para todo mundo. Saúde, vai. Sim, Júlio, pra gente, né? Muito obrigado, então, pelas suas informações. Conversamos aí com Júlio Maria Borges, diretor da Job Economia e Planejamento. A gente falando, então, em relação às expectativas para a safra 2022-23, que começa logo mais aqui no Centro-Sul do Brasil, em abril, oficialmente, né? E principalmente essas mudanças, né, em relação aos patamares de preços do açúcar bruto lá na Bolsa de Nova York, e também em Londres, né? A gente que viu os preços tendo valorização expressiva durante o ano de 2021 e na virada desse ano algumas modificações nesse cenário. O Júlio nos pontuou que essas mudanças aí de alguma forma de preços levaram cautela por parte das usinas, além de outros fatores, né? E os produtores estão bastante cautelosos neste momento, esperando aí um cenário mais claro, porque há diversas incertezas relacionadas ao cenário macroeconômico, ao cenário de expectativas para a nova temporada, e então o momento aí é de cautela para as usinas. A gente falou também um pouquinho em relação às fixações, né, que reduziram, né, por parte das usinas neste ano de 2022, principalmente em relação ao ano anterior, quando a gente via preços elevados por parte dos preços do açúcar, lá na Bolsa de Nova York. Bom, agora na finalização dos nossos boletins, você encontra as nossas redes sociais, é só seguir a gente por lá para se manter atualizado sobre todas as informações do agronegócio brasileiro. A gente segue com o nosso site no ar, daqui a pouquinho tem mais boletins ao vivo para você ser o produtor rural mais bem informado do Brasil. Fica por aí e a gente se vê. Se inscreva em nossas mídias sociais, no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e no nosso Twitter @Notiagre. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.